Saudações! Meu nome é Marson Quintino Ferreira, eu sou cofundador do projeto social Escola do Presente ao lado de Leandro Belli. Nós somos instrutores de atenção plena e eu estou aqui para oferecer a vocês nossa palestra de atenção plena, também conhecida como Mindfulness. Nos próximos minutos nós vamos ver um pouco sobre os estudos científicos, benefícios, os diversos contextos que aderiram a essas práticas. Vamos apresentar para vocês nosso projeto e, na parte final, apresentaremos a estrutura de nossos cursos de 8 semanas e faremos um convite para que você também participe. A aproximação entre ciência e atenção plena teve início com este generoso senhor de nome Jon Kabat-Zinn. O que ele fez? Em 79, ele fundou na Escola de Medicina de Massachusetts uma clínica de redução de estresse com o programa Mindfulness Based Stress Reduction, abreviado por MBSR. Em tradução livre, redução de estresse baseada em mindfulness. Como terapia complementar e não alternativa, isto é, como uma terapia que caminha junto com o tratamento tradicional e não como uma substituta a ele, o MBSR apresentou resultados positivos para uma série de doenças com naturezas completamente distintas. Em instantes nós vamos falar sobre o mecanismo de redução de estresse e aí teremos uma ideia melhor do porquê dessa abrangência e também das contraindicações de atenção plena. O MBSR abriu as portas para uma série de investigações. Esse gráfico representa o número de publicações científicas sobre o tema ao longo dos anos e percebemos que a ciência está olhando o assunto cada vez mais de perto. Hoje nós temos algo em torno de 700 artigos científicos por ano. Aqui os estudos são dos mais variados tipos. Efeito dessas práticas no ambiente de trabalho, quais as regiões do cérebro que são estimuladas, impacto no raciocínio lógico, aprendizagem, memória, redução de sintomas físicos de diversas doenças e por aí vai. Esses mais de 30 anos de estudos ajudaram a espalhar as práticas de mindfulness em diferentes contextos. No campo da saúde, são onde elas estão mais disseminadas. NHS é a sigla em inglês de National Health System. É um sistema de saúde inglês. Ele recomenda as práticas de atenção plena para pacientes desde 2004. A Universidade de Oxford tem um grande centro de ensino e pesquisa, o Oxford Mindfulness Center. Em fevereiro de 2014, a atenção plena foi capa da revista Time. A edição trouxe reportagens com celebridades que praticam, pessoas do ambiente educativo, etc. É cada vez mais comum encontrarmos equipes esportivas de alto desempenho que praticam atenção plena. Aqui no Brasil, a Seleção Brasileira de Handebol recebeu algumas vezes treinamento de Mindfulness. A última delas, nosso querido amigo Gebara, instrutor de Mindfulness, esteve com eles. Aqui nós trouxemos 2 grandes times da Liga de Basquete Norte-Americana, Los Angeles Lakers e Chicago Bulls. No quadro a seguir a gente deixou um link de uma entrevista feita pela apresentadora Oprah ao treinador Phil Jackson, falando sobre o assunto. Em fevereiro desse ano, 2016, a matéria de capa da revista Isto É também foi sobre o assunto. As Forças Armadas norte-americanas também se aproximaram dessas práticas, eles oferecem programas de atenção plena para ex-combatentes. E também grandes empresas ao redor do mundo aderiram às práticas. Aqui nós trouxemos o recorte de uma reportagem do New York Times. Fundadores do Facebook, Twitter, eBay, Zynga e PayPal e executivos e gerentes de companhias como Google, Microsoft e Cisco, numa conversa com especialistas em yoga e atenção plena. Essa reportagem fala de uma conferência mundial chamada Wisdom 2.0, que reúne periodicamente grandes empresas com interesse no tema. No quadro seguinte, a gente também deixa o link de uma reportagem da revista Época, que fala sobre o espaço que a Google do Brasil oferece para os funcionários em São Paulo. Eles praticam diariamente. Esse é um breve recorte. No Brasil o assunto ainda é pouco conhecido, mas mundo afora nós temos milhares de praticantes espalhados em atividades das mais diversas áreas. Essas são as referências do quadro 6. Aqui embaixo na descrição do vídeo vocês encontram um link para baixar o PDF dessa apresentação e se tiver interesse na versão em PowerPoint é só visitar o nosso site.
Ainda sobre os diferentes contextos, nós trouxemos esse documento lançado no parlamento inglês em outubro de 2015, de título Mindful Nation UK, ou Nação Mindful Reino Unido. O documento traz orientações precisas de financiamento e implementação das práticas de atenção plena em 4 pilares sociais, na área da saúde, educação, mundo corporativo e justiça criminal. Isso nos dá uma ideia da credibilidade que o tema alcançou no Reino Unido, que agora tem as práticas de atenção plena como uma questão de política pública. Legal! Até aqui nós falamos um pouco sobre a história da atenção plena e chegou a hora da experiência. Nós dizemos o seguinte: não se aprende a nadar ouvindo alguém falar sobre natação. Isso pode ajudar, mas para aprender a nadar realmente é preciso entrar na água. Uma atenção plena é a mesma coisa. Nós vamos seguir a linha tradicional dos cursos de atenção plena, que é primeiro fazer, depois explicar. Isso tem um motivo, mas aqui não entraremos nesse mérito. Nós faremos agora uma das práticas mais tradicionais de mindfulness, a atenção plena na respiração. A prática vai durar cerca de 3 minutinhos, então eu convido você agora a se sentar numa posição confortável e com a coluna ereta, talvez sem usar o encosto da cadeira se isso for confortável para você. Não é necessário rigidez, você pode deixar os ombros, braços e pescoço relaxados, talvez com as mãos sobre suas coxas. Você pode fechar os olhos, deixá-los entreabertos ou mesmo abertos. A cabeça pode ficar voltada para frente e a direção dos olhos com cerca de 30 graus abaixo da linha do horizonte. Durante o exercício, cuide para que sua respiração não fique muito rápida e superficial. Permita que seu corpo respire naturalmente, como ele sempre faz. Nós podemos iniciar agora o exercício com algumas respirações mais lentas e profundas. E então deixar que a respiração se restabeleça normalmente, num ritmo natural. Aproxime agora sua atenção das sensações físicas na região da barriga ou do tórax, onde elas forem mais nítidas para você. Perceba as sensações decorrentes do movimento respiratório. Se você preferir, é possível colocar uma das mãos sobre a barriga ou sobre o peito para perceber melhor o movimento. É possível repararmos o roçar da roupa com a pele, alterações de pressão na barriga, pontos onde as sensações são mais perceptíveis e outros onde as sensações são mais leves, mais tênues. Apenas aproximamos a nossa atenção dessas sensações. Se por acaso você se pegar distraído ou distraída, pensando em assuntos do passado ou do futuro, sem problemas. Com gentileza, observe para onde a sua mente foi e retorne a atenção para as sensações da respiração. A cada vez que perceber a mente distraída, pensando em outras coisas, observe para onde ela foi e gentilmente retorne a atenção para a sensação da respiração.
Muito bem. Podemos nos aproximar do fim do exercício com algumas respirações profundas. Iniciar pequenos movimentos com o corpo. Talvez espreguiçar um pouco. Se for o caso, lentamente abrir os olhos, observar o espaço onde você está. Tudo bem por aí? Legal. Então, esse é um exercício básico de fortalecimento da atenção e equilíbrio emocional. E o que é a atenção plena? Aqui vamos utilizar a experiência que tivemos para falar sobre isso. Acompanhe. Um modo específico de prestar atenção, intencionalmente, no momento presente e sem julgar. Perceba que ao realizar a prática, nós tínhamos a intenção de fazê-la. Não é algo que acontece de forma automática, mas sim intencional. Outra característica é que a atenção é voltada para o aqui e agora. A sensação física não acontece no passado nem no futuro. E a terceira característica se refere à questão do julgamento. Ao prestarmos atenção nas sensações, não era necessário julgar se a experiência era boa ou ruim, agradável ou desagradável, etc. O convite era para a experiência direta da sensação. Esse tipo de prática favorece uma melhor compreensão da relação entre os nossos pensamentos, sentimentos, sensações físicas e comportamentos. Um exemplo. Estou praticando atenção plena na respiração e de repente ouço o barulho de um carro na rua. O barulho me faz lembrar que esqueci de abastecer o meu carro e estou sem combustível para o dia seguinte. Aí penso que precisarei acordar mais cedo no próximo dia para abastecer e fico de mau humor por isso. De repente, percebo minha mente divagando. Por alguns instantes, observo a relação entre o que eu pensei e o meu sentimento de mau humor. Talvez note meu coração levemente mais acelerado por isso. E então, retorno minha atenção para as sensações na barriga. Continuando a história. Meu mau humor permaneceu até eu chegar em casa. Num dado momento, minha esposa me pergunta se eu sei onde está o molho de chaves dela. Eu, de mau humor, respondo: por acaso eu tenho cara de chaveiro? Ele está onde você colocou. Você é a dona dele. Bom, se alguém que está assistindo esse vídeo conhece minha esposa, sabe que depois disso, o mínimo que pode me acontecer é dormir no sofá por um ano. A tragédia de tudo isso é que, quando esse tipo de coisa acontece, normalmente não enxergamos a relação existente entre o mau humor por causa do combustível e a resposta negativa que oferecemos. Enquanto eu estou discutindo com a minha esposa, eu não percebo que o meu mau humor vem do carro sem combustível, ou de eu ter que acordar mais cedo no outro dia. Esse estado de desatenção nos faz quase que sonâmbulos para os nossos movimentos internos. Acompanhem essa outra definição do estado psicológico de atenção plena. Perceber o que está acontecendo e escolher a forma de responder às experiências em vez de ser impelido pelas reações habituais. Veja, minha esposa me perguntou sobre as chaves. Esse foi um estímulo e eu reagi dando a ela uma má resposta. Antes da má resposta, eu tinha um problema, acordar mais cedo. Depois eu passo a ter 2, pois agora eu ainda vou ter que passar uma noite mal dormida no sofá. Na manhã seguinte eu terei 3, pois além dos anteriores, minhas costas estarão doendo. É o que chamamos de escolhas mal adaptativas. Isso só piora a situação. Nós fazemos isso a todo momento. Tem uma prova difícil daqui a um mês. O que eu faço? Como compulsivamente. Eu não escolho isso, é uma reação. Toda vez que eu tenho a prova difícil, eu reajo comendo demais. E aí, piora o que já estava ruim, porque estou agredindo o meu corpo, por exemplo. Tenho um problema familiar, e aí o que eu faço? Trabalho compulsivamente, para não precisar voltar para casa. Enquanto eu trabalho compulsivamente, o problema cresce lá em casa.
De novo, pioro o que já estava ruim. Tomo uma postura mal adaptativa por reação. Como a atenção plena pode ajudar nesse processo? Continuamos no exemplo da minha esposa. Estava praticando atenção plena, percebi o meu mau humor por ter que acordar mais cedo no dia seguinte. Retorno para casa atento ao momento presente e me percebo mais irritadiço. Me pego várias vezes resmungando mentalmente sobre ter que acordar mais cedo no outro dia. Chego em casa, encontro minha esposa, ela me pergunta sobre as chaves e percebo que o meu mau humor me empurra para uma má resposta. Mas agora eu continuo atento ao momento presente. E além disso, sei que a causa desse mau humor não tem nada a ver com a minha esposa. Diante dessa consciência, eu posso escolher oferecer uma resposta mais amável. E aí o que acontece? Eu consegui não piorar uma situação que já era desagradável. Os exercícios de mindfulness me ajudam a prestar atenção no que eu estou fazendo enquanto eu estou fazendo. Se eu estou dirigindo, minha atenção está no ato de dirigir. Se estou conversando, a mesma coisa. Mas essa atenção percebe acontecimentos externos e internos. Os internos também são importantes. Com isso, somos mais capazes de avaliar o processo como um todo e fazer escolhas mais inteligentes. O que são cursos de atenção plena? São programas didaticamente estruturados para nos ensinar a sair desse piloto automático de reação, que muitas vezes nos dirige para o buraco. A neurociência apresenta estudos bastante interessantes sobre os benefícios de mindfulness. Em primeiro lugar, vamos dar uma pincelada sobre o funcionamento do nosso cérebro. Nós nos destacamos enquanto espécie graças ao desenvolvimento de uma região cerebral denominada córtex pré-frontal. Ele fica bem embaixo da nossa testa. É uma região que participa do processo das chamadas funções executivas ou de alto nível, concentração, planejamento, etc. Nas áreas mais internas do cérebro, existe uma região mais primitiva, chamada de sistema límbico. Muitas de suas estruturas são ativadas mais intensamente durante emoções desafiadoras. Em inglês, é comum encontrarmos referência aos 3 Fs, Fight, Fly and Freeze, que são reações de luta, fuga ou paralisia. Diante de uma ameaça, o que ocorre? Uma cobra apareceu em minha frente. Minha reação neurológica tende a ser diminuir as atividades do córtex pré-frontal e aumentar as atividades do sistema límbico, que coordenam batimento cardíaco, liberação de adrenalina e assim por diante. Com isso, meu organismo está mais preparado para uma luta, para sair correndo ou então me manter paralisado esperando o perigo passar. Nosso cérebro não separa bem ameaça física de ameaça psicológica. Se eu tenho uma cobra na minha frente ou um chefe que eu interprete como uma cobra, isso é, como uma ameaça, o sistema de ativação cerebral é muito parecido. Durante uma reunião com meu chefe, por exemplo, eu fico ofegante, meu coração acelera, meu corpo libera adrenalina e eu tenho um prejuízo das funções executivas. É o famoso branco. Sabe aquele branco na hora da reunião ou na hora da prova de matemática? O branco acontece porque as regiões envolvidas no processo de raciocínio lógico perdem força de ativação. Meu cérebro ligou o padrão ameaça. O maior perigo mora quando esse estresse é crônico ou prolongado. Se eu vejo meu chefe como uma ameaça e fico lembrando do meu chefe de 5 em 5 minutos, enquanto almoço, no caminho para casa, durante o banho e assim por diante, o prejuízo para o meu estado geral de saúde será maior. E se meu cérebro entende que compromissos do meu trabalho ou da minha faculdade sempre são uma ameaça e fico lembrando deles o tempo todo por longos períodos, o adoecimento é quase certo. Os estudos mostram que isso causa uma série de consequências negativas para o organismo. Aumento dos processos inflamatórios, diminuição da eficiência do sistema imunológico, ficamos mais vulneráveis às doenças e assim por diante. O mesmo pode acontecer com dificuldades familiares ou de saúde.
É por isso que as intervenções de mindfulness são tão poderosas para um leque diversificado de doenças crônicas. Quando nossa doença é crônica, o problema sempre está ali. E somos convidados a ativar esse mecanismo de ameaça 24 horas por dia, deixando o corpo mais vulnerável e ineficiente. Já com atenção plena, se eu tenho uma doença crônica, mas sou capaz de prestar atenção no almoço enquanto almoço, no trânsito enquanto dirijo e no diálogo enquanto converso, eu aciono mais raramente esse padrão cerebral de ameaça e meu corpo como um todo reagirá melhor. Aqui nós temos um resumo dos principais benefícios apontados pela ciência até a presente data em relação às práticas de atenção plena. Eu chamo a atenção para essa palavrinha aqui, práticas. É preciso praticar e não simplesmente estudar intelectualmente como estamos acostumados. Então, os estudos mostram que essas práticas podem aumentar atenção e concentração, criatividade e eficiência, empatia, saúde física e psicológica, resiliência e abertura. Também podem reduzir sentimentos de estresse, depressão, ansiedade e impulsividade e favorecer o equilíbrio do sistema imunológico e do humor. Aqui nós destacamos que mindfulness fortalece habilidades que já pertencem naturalmente aos seres humanos. Estudiosos da área acreditam que essas práticas são treináveis e outra boa notícia é que elas parecem estar disponíveis para qualquer pessoa. Nós encontramos estudos com diferentes idades, classes sociais, etnias, etc. Agora que sabemos mais sobre a atenção plena, eu faço a seguinte pergunta: os cursos de atenção plena podem causar algum dano? Por exemplo, eu acabei de falar que a atenção plena pode reduzir quadros de depressão. É possível que uma pessoa realize um programa de atenção plena e saia do programa ainda mais deprimida, por exemplo? O que você acha? A resposta é um enfático sim. Isso pode acontecer. Imagine, por exemplo, uma pessoa que passou por um grande trauma. Adivinhe no que ela vai ficar pensando enquanto tenta prestar atenção na barriga, como fizemos agora há pouco. Vai ficar lembrando do trauma. E se ela não recebe boa orientação de como lidar com essa lembrança, isso pode piorar a situação. É por isso que, como regra geral, pessoas com qualquer transtorno psicológico durante a crise são contraindicadas para esses programas. O programa pode, muitas vezes, ajudar, mas desde que a pessoa esteja fora da crise, fora de um estado agudo ou extremo. Nas nossas turmas, as pessoas, sem exceção, respondem um questionário de avaliação de saúde. É ele que nos dá o norte sobre se a pessoa está ou não em crise. Se ela estiver fora da crise, mas apresentar sintomas, ela pode realizar nosso curso. Mas, de preferência, ela deve fazer um acompanhamento psicológico ou terapêutico compatível com seu quadro. Geralmente, nós estabelecemos contato com um profissional da saúde que acompanha a pessoa e ficamos atentos ao longo do programa para avaliar se a resposta está sendo positiva. Mesmo em pessoas que não foram diagnosticadas com alguma patologia, isso pode acontecer, embora seja bem mais raro. Por isso, é preciso ficar atento ao longo do programa e sempre em contato com os instrutores. Existe um paralelo interessante entre as práticas de atenção plena e os exercícios físicos. As pesquisas sobre atividade física estão hoje num patamar mais maduro em relação às de atenção plena, mas o paralelo é válido. A atividade física pode me causar algum dano ou desconforto e pode ser perigosa? Sim, e a atenção plena também. Mas, se eu fizer com cuidado atividade física, pode melhorar minha saúde física e psicológica? Sim, e a atenção plena também. E o que é fazer atividade física e atenção plena com cuidado? É levar em conta, basicamente, 3 fatores importantes. Primeiro, intensidade do exercício. Se eu não estou acostumado a fazer atividade física,
e vou tentar correr uma maratona, pode ser perigoso? Sim. Com atenção plena, a mesma coisa. Se você não tem intimidade com essas práticas, comece aos poucos, com 5 minutinhos, por exemplo. Não vá direto para 1 hora de prática. Segundo, vulnerabilidade da pessoa. Se eu tenho problemas de coração, pode ser perigoso fazer atividade física? Sim. Com atenção plena, a mesma coisa. Se você apresentar um histórico de ansiedade, por exemplo, o nível de cuidado ao se entregar a um programa de atenção plena deve ser maior do que o de uma pessoa sem esse tipo de histórico. Quem sofre do coração também pode fazer atividade física, mas com mais cuidado. E esse mais cuidado geralmente envolve buscar uma instrução qualificada. A qualidade de instrução é importante. Quanto maior a qualidade do treinador, menor as chances de lesão no atleta. Em atenção plena, a mesma coisa. Ao procurar um instrutor ou uma instrutora, procure informações sobre a capacitação daquela pessoa, talvez perguntando a ela diretamente. Ninguém devidamente qualificado vai se incomodar com isso. Em resumo, atividade física faz bem quando feita com cuidado, e a atenção plena também faz bem quando feita com cuidado. Para ter cuidado, tenha em mente esses 3 fatores aqui. Bom, nós terminamos a apresentação sobre a atenção plena e agora vamos falar um pouquinho sobre o nosso projeto. O projeto social Escola do Presente oferece cursos de atenção plena para pessoas adultas maiores de 18 anos. Cursos pagos, doações, patrocínios e subsídios sociais financiam cursos para equipes de educação e gestão de escolas públicas. Esse é o caráter social do nosso trabalho. No nosso projeto, o excedente de recursos é completamente reinvestido na causa. Nós recebemos por atividade desenvolvida. Todo o excedente é reinvestido no projeto. E por que o nosso projeto tem um cuidado todo especial com os professores? A profissão docente oferece uma carga expressiva de estresse, e as doenças mentais estão entre os principais motivos de afastamento desse trabalho, entre elas depressão, síndrome do pânico, burnout e por aí vai. A negligência de enfrentamento dessa questão tanto na formação quanto na capacitação continuada docente. Ou seja, os professores não são preparados para enfrentar a carga de estresse do seu trabalho. Se nós queremos melhorar nossa qualidade de ensino, isso passa inquestionavelmente por melhorar a condição de saúde dos nossos educadores. Um professor estressado ensina a criança a ser estressada. A criança aprende pelo exemplo. Felizmente, é crescente o número de trabalhos que mostram os benefícios das intervenções baseadas em atenção plena para esse público. É aqui onde atuamos. E nossa organização financeira permite oferecer aos educadores das escolas públicas cursos de atenção plena. Essas são algumas referências do que acabamos de dizer. Lembrando mais uma vez que essa apresentação está disponível aqui na descrição do vídeo, em PDF e também em nosso site, em PowerPoint e PDF. E quem somos nós? A Escola do Presente foi fundada e é gerida por Leandro Garcia Bello, formado em Psicologia pelo NIP. Leandro atua como instrutor de atenção plena e gerente de projetos na ABMC Consultoria e Desenvolvimento. Ele tem grande experiência no mundo corporativo, seu currículo abrange empresas de pequeno, médio e grande porte. E Marson Quintino Ferreira, este que vos fala. Eu sou formado em Física pela Unicamp e atuo como instrutor de atenção plena. Eu trabalhei como professor por mais de 10 anos nos ensinos fundamental e médio, de escolas públicas e particulares, e também de grandes redes pré-vestibulares. Nós realizamos nossa formação para a instrução de atenção plena no Centro Brasileiro de Mindfulness e Promoção da Saúde, que oferece esse curso em parceria com a Universidade Federal de São Paulo. Agora que você conhece um pouco mais sobre a atenção plena e sobre o nosso projeto, nós convidamos você para o nosso curso de Mindfulness. Nosso curso é voltado para pessoas adultas em geral, inclusive estudantes de graduação e pós, educadores e gestores educacionais e pessoas do mundo corporativo. Esse é um curso prático e não teórico, que oferece os benefícios anteriormente discutidos
e também preparamos você para seguir adiante de forma autônoma com a prática de Mindfulness. Nosso curso não é um curso de formação de instrutores, mas sim de capacitação para a prática diária de atenção plena. Sobre a estrutura do curso, essas são informações importantes. Por favor, tenha atenção a cada uma delas e se você tiver alguma dúvida, por gentileza, entre em contato conosco antes de começar o curso. Para começar esse treinamento conosco, você precisa assistir esta palestra inicial presencialmente ou pelo YouTube. Nós oferecemos essa palestra de forma presencial, se a sua instituição assim o desejar. A principal vantagem é poder tirar as dúvidas no final da apresentação. Antes de iniciar o nosso curso, todas as pessoas, sem exceção, precisam responder nosso questionário de avaliação de saúde. Como esclarecemos anteriormente, existem algumas contraindicações para esse treinamento. Então, para sua própria segurança, nós pedimos que você responda de forma sincera e antecipada o questionário. Ele sempre fica disponível em nosso site, junto com as orientações de inscrição, sempre que abrimos uma nova turma. Esse curso tem 8 encontros presenciais, um por semana. Cada encontro tem aproximadamente 2 horas de duração. Eles são oferecidos na própria instituição, escola ou empresa, ou em outro local pré-definido, escolas de yoga, academias de ginástica, etc. Observe a agenda dos encontros e tenha certeza que você pode participar de todos eles. A agenda também fica disponível em nosso site, junto com as orientações de inscrição. Além das 8 presenças, é desejável uma predisposição de pelo menos 15 minutos por dia para praticar. No curso nós oferecemos os áudios e semanalmente vocês receberão orientações de como praticar em casa. A maioria das pessoas destaca que esses 15 minutos geram uma economia de muitas horas ao longo da semana. É essa prática a principal professora ao longo do curso. O valor individual do curso para a Escola do Presente é de 2 parcelas de R$ 350. Caso a sua instituição cubra parte desse valor, ele será abatido do seu pagamento. Também é possível que haja despesas com espaço físico e deslocamento. Na região de Campinas, no estado de São Paulo, não há taxa de deslocamento. Para outras regiões nos arredores, o valor do deslocamento é proporcional à distância de Campinas. Esses eventuais acréscimos são rateados entre os participantes. Nas escolas públicas, nós oferecemos o curso em troca da contribuição consciente. Nós pedimos 2 contribuições anônimas para os participantes desses treinamentos escolares. Nós temos um programa de satisfação nos nossos cursos pagos. No último encontro, e de forma anônima, as pessoas presentes dão uma nota de 0 a 10 para a qualidade do nosso treinamento. Se a média dessas notas ficar entre 0 e 5, 100% do valor é devolvido. Para médias entre 5 e 7, 50% do valor é devolvido e o projeto só recebe pagamento integral caso a média atingida seja maior ou igual a 7. As devoluções ficam condicionadas aos participantes que frequentaram pelo menos 6 dos 8 encontros e responderem um questionário final de avaliação do curso. Todos esses termos são descritos no contrato de prestação de serviço. Por fim, essas turmas devem ter um mínimo de 8 e um máximo de 15 participantes. Todo projeto social genuíno tem como combustível o calor humano, a solidariedade. É sempre o apoio social que sustenta esse tipo de iniciativa. Se você se simpatizou com o nosso projeto, nós deixamos aqui algumas sugestões de ajuda. Em primeiro lugar, receba nossos sinceros agradecimentos, pois você já nos ajudou. Ao assistir esse vídeo, você aumentou o número de nossas visualizações e isso contribui para o fortalecimento do nosso canal no YouTube. Nesse sentido, você pode também curtir este vídeo, inscrever-se em nosso canal do YouTube e recomendar este vídeo para pessoas, empresas, escolas públicas e particulares e gestores que possam apresentar a iniciativa para suas equipes ou patrocinar os nossos cursos das escolas públicas. Também recebemos doações pelo nosso site, desde sugestões de melhoria até doações financeiras via depósito bancário ou cartão de crédito. Fazer o nosso curso de atenção plena também é uma grande contribuição.
Uma forma de fazer isso é montar uma turma reunindo amigos, colegas e parentes em sua região. A partir de 8 pessoas, uma turma pode ser oferecida, lembrando que atendemos a região de Campinas e arredores. Para agendar esta apresentação presencialmente em sua instituição ou tirar dúvidas, entre em contato conosco pelo e-mail contato@escoladopresente.org, sem BR. Mais informações estão disponíveis em nosso site, o escoladopresente.org. E foi uma alegria para nós receber esses minutos de sua atenção. Receba mais uma vez nossos sinceros agradecimentos. Projeto Social Escola do Presente. Atenção e equilíbrio, aqui e agora.